ser forte, foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Nesse momento nós vamos apresentar o nosso pregador, Reverendo Isaías Cavalcante, pastor auxiliar da Igreja da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, mentor espiritual da SAF Rio, secretário presbiterial da Federação do PH do Presbitério Redentor e é do Sínodo do Rio de Janeiro. Reverendo Isaías, obrigada, Adriana. Reverendo Isaías, você tem a palavra, Deus muito abençoe. É uma alegria, é um privilégio estar com as irmãs e os irmãos nesta manhã, falando de um tema tão oportuno. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21. Nós leremos do verso 15 ao verso 17. A palavra diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. A reflexão nesta manhã tem como título Amor Comprovado. Há uma canção que nós cantamos em adoração ao Senhor, uma canção muito antiga, que diz assim: ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. A canção fala do amor que deve ser direcionado a Deus, direcionado a Cristo, como sendo um amor profundo, verdadeiro e crescente. O encontro de Cristo com Pedro versava sobre o amor. Conhecemos muito bem a história de Pedro. E o Senhor Jesus, naquele instante decisivo, após a ressurreição, ele aparece a 7 discípulos, inclusive a Pedro, e Pedro havia negado ao Senhor 3 vezes. E neste encontro com Pedro, Jesus fala ao seu coração. Se ele havia negado ao Senhor de forma pública, então aquele momento era oportuno para que ele, de forma pública, expressasse o seu amor, expressasse a sua fidelidade ao Senhor Jesus. Jesus faz a mesma pergunta 3 vezes. E Pedro traz a resposta.
ele falava não apenas com os lábios, mas ele falava com o seu coração, para comprovar, confirmar, atestar o seu amor ao Senhor Jesus. A comprovação do amor evidencia-se na declaração sincera. Jesus já sabia, porque ele conhecia profundamente o coração de Pedro. E ele nos conhece quando declaramos que o amamos, que somos fiéis a ele, mas pelo fato de Pedro ter negado ao Senhor publicamente, então aquele momento era o mais oportuno para que ele publicamente declarasse o seu amor sincero e profundo ao Senhor Jesus. E a pergunta era: Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? O Senhor já faz uma comparação, apontando possivelmente para os outros discípulos. Ele diz: tu me amas mais do que estes teus amigos apóstolos? E Pedro dá a resposta: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele estava demonstrando um amor sincero. Ele estava sendo totalmente transparente depois de tudo aquilo que ele viveu, quando chorou amargamente após o terceiro não e viveu momentos tensos e intensos de sofrimento por causa da negação. Agora ele tinha a oportunidade de abrir o seu coração, derramar a sua alma e falar com toda sinceridade que amava ao Senhor Jesus. Amava de verdade, amava sinceramente. Era um amor verdadeiro, porque vinha do seu coração. As expressões ditas não vinham apenas dos lábios, ou seja, não eram da boca para fora. Eram expressões que vinham do coração. E o próprio Jesus declarou que a boca fala do que está cheio o coração. E o coração de Pedro estava cheio de amor. Amor verdadeiro, amor sincero, amor profundo pelo Senhor Jesus. Por isso, ele o declarava publicamente. Ele o afirmava, ele o confirmava publicamente, para que os discípulos, que tinham tomado conhecimento também da sua negação, pudessem comprovar que ele havia passado por um momento de fraqueza, mas que agora ele estava reafirmando o seu amor, não só com palavras, mas também com afeto no coração. Ou seja, era um sentimento verdadeiro, espiritual, que demonstrava fidelidade ao amor de Cristo e demonstrava um amor que transcendia o tempo e transcendia a própria negação. Portanto, o amor que Pedro expressava era sincero, era verdadeiro, porque vinha do seu coração, não brotava apenas dos seus lábios. Um amor que se submete ao senhorio de Cristo. Ele estava ali diante do Senhor, reconhecia que Cristo era o seu Senhor
E este amor que estava no seu coração era totalmente submisso ao senhorio de Cristo. Nosso amor deve ser submisso a Cristo e deve ser um amor leal em quaisquer circunstâncias da vida. A comprovação do amor estava sendo feita através da declaração, que não era só de palavras, de expressões, mas no pensamento de Pedro estava essa declaração, nos sentimentos de Pedro estava esta declaração, e dos seus lábios a declaração brotava sincera, profunda, verdadeira, sobre o amor que ele tinha a Cristo. A comprovação do amor evidencia-se inicialmente o fone dele. O microfone está fechado, meu pastor, viu? O seu microfone está fechado. Não era nada oculto, mas era público. Então, a comprovação do amor manifesta-se em afirmação pública. As outras pessoas precisavam ouvi-lo, precisavam ser testemunhas daquele ato, daquela atitude interior. É claro que Jesus já sabia, como onisciente, ele conhecia o coração de Pedro. E ele conhece profundamente o nosso coração quando nós declaramos que o amamos. Na adoração, na oração, no serviço, mas o Senhor deseja ouvir, porque isso seria uma atitude de testemunho. Não para Jesus, porque ele já sabia, mas para todos que estavam ali. Não pode ser oculto, não pode ser silenciado em nosso coração. Ele precisa ser declarado ao Senhor Jesus. Simão, filho de João, tu me amas? Esta é a segunda pergunta, ou seja, a pergunta refeita. E Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor, na primeira resposta, diz: apacenta os meus cordeiros. Agora diz: apacenta as minhas ovelhas. Numa alusão à sua igreja. Apacenta o meu povo. Sua negação de amor a Cristo foi pública. Portanto, a sua declaração de amor a Cristo precisava ser pública em alto e bom som. Pedro era uma figura ímpar no apostolado. Por isso, o Senhor queria ouvir a sua declaração, que deveria ser uma declaração plenamente consciente. E Pedro diz: tu sabes que eu te amo. Ou seja, eu tenho consciência do que estou dizendo e tu também, como onisciente, sabes que eu estou dizendo a verdade, conscientemente, coerentemente, verdadeiramente. Eu estou declarando que te amo. Ele estava carregando esta frase com todo afeto, com todo sentimento de amor, de carinho e
de honra ao Senhor Jesus. Portanto, era uma declaração pública, consciente e também emotiva. Pedro não falava apenas com palavras, ele falava com o coração. Algo que vinha de dentro. Por isso era algo profundo, verdadeiro, que vinha do seu coração, que vinha do seu espírito, através da ação do Espírito Santo na sua vida. A declaração estava carregada de afeto ao Senhor Jesus. Ele apela para a própria sensibilidade de Cristo. Senhor, tu sabes todas as coisas. Portanto, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu estou sendo profundamente sincero. Ele conhece a onisciência divina. Ele sabe que aquele a quem ele declara o seu amor é o Filho de Deus, é o Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens, é o Redentor. Então, o seu amor deveria ser declarado e deveria ser vivido com toda fidelidade. Portanto, nós devemos seguir o exemplo de Pedro. Não podemos silenciar este amor, guardando-o apenas em nosso coração. Ele precisa ser proclamado. Ele precisa ser compartilhado. Ele precisa ser vivido em relação a outras pessoas que convivem conosco. Não só na família, mas na própria sociedade. Deus nos amou. Nós amamos a Deus em Cristo, mas este amor não é para ser vivido apenas por nós. É um amor para ser vivido por nós intensamente, ser declarado ao mundo e ser compartilhado com as outras pessoas. Pedro estava ali compartilhando este amor, testemunhando este amor que tinha por Cristo. Queridos, em terceiro lugar, a comprovação do amor consolida-se, nas atitudes exteriores. O Senhor repete a pergunta pela terceira vez. Não creio que seja uma mera coincidência. Muitas vezes João usava o verbo em formas diferentes. Mas pelo fato de Cristo ter conhecimento da negação tríplice de Pedro, eu creio que ele quis deixar uma lição para o próprio Pedro e para nós, que, infelizmente, muitas vezes, espiritualmente, negamos a ele mais do que 3 vezes. Então, a resposta foi dada 3 vezes, porque a pergunta foi repetida. Então, a comprovação do amor consolida-se nas atitudes exteriores. Jesus disse: Simão, filho de João, tu me amas? Essa pergunta não chegou apenas aos tímpanos, à mente de Pedro. Ela bateu muito forte no coração dele. Ela desceu profundamente ao seu espírito. Tu me amas, Simão?
E a resposta foi: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro falou com convicção. Nenhuma dúvida, nenhuma incerteza, plena convicção de que amava ao Senhor Jesus. Tu sabes todas as coisas. Por isso, tu sabes que eu te amo. Profundamente, coerentemente, verdadeiramente, sinceramente. A tristeza de Pedro diante da terceira pergunta evidenciava a sinceridade, a verdade e a profundidade do seu amor. Ele apela à própria consciência de Cristo. Como quem queria dizer: Senhor, tu não sabes que eu te amo? Tu não sabes todas as coisas? Sua onisciência comprovaria suas atitudes de amor a Cristo, no presente e no futuro. Portanto, a sua abnegação e vida inteira dedicada a Cristo e a sua obra realizada posteriormente da comprovação do seu amor mostram claramente que o amor era sincero. Por isso, o Senhor Jesus recebeu a comprovação do amor de Pedro. A comprovação do amor a Cristo resulta em serviço. As três respostas de Cristo, as três perguntas feitas, resultaram em serviço. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Ou seja, uma referência à igreja. Pedro, tu que eras, entre aspas, apenas pescador de homens, tu agora serás apacentador de ovelhas, ou seja, tu vais apacentar o meu povo, a minha igreja, ou seja, tu vais realizar o meu serviço. Por isso, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Em suma, serve-me. Que a tua vida seja para me servir. Que tu vivas para a glória do meu santo nome. À semelhança de Pedro, nós negamos a Cristo às vezes. Reflita. Pense seriamente sobre este assunto. É natural que todas as vezes que lemos o texto da negação de Pedro, depois que o galo canta pela terceira vez, nós pensamos assim, né? Eu talvez não negasse. Mas espiritualmente, infelizmente, nós negamos a Cristo. E possivelmente isto ocorra mais de 3 vezes. Quando não adoramos ao Pai em espírito e em verdade, espiritualmente nós estamos negando a Cristo. Porque em amor devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito, porque o Espírito Santo habita nos eleitos. Então, o Espírito de Deus, juntamente com o nosso espírito,
nós manifestamos a adoração verdadeira ao Pai, sincera, profunda. E em verdade, porque é uma adoração legítima e coerente com a palavra de Deus. Não é seguindo certos modismos que não estão na palavra do Senhor. É uma adoração em espírito e em verdade, porque é coerente com o Espírito de Deus e com a palavra de Deus. Quando somos infiéis em alguma área da nossa vida espiritual, nós negamos a Cristo. Pode ser uma negação temporária, mas é uma negação, porque nós o amamos e precisamos ser fiéis a Ele. Então, o ato de pecar é infidelidade contra Deus. Infidelidade contra o amor a Cristo. Quando negligenciamos a oração e a leitura da Bíblia, nós estamos também, num certo sentido e temporariamente, negando ao Senhor Jesus. Reflita sobre isto. Não foi só o irmão Pedro quem negou a Cristo. Infelizmente, nós também, muitas vezes, negamos ao Senhor Jesus. Quando não nos declaramos cristãos, ou seja, agimos como agentes secretos, não dizemos que somos cristãos, que somos servos ou servas de Deus, isso é uma negação ao próprio Cristo, ao seu amor. E a palavra declara: todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos, quando não damos bom testemunho perante a sociedade, nós estamos negando o nome de Cristo, negando o amor a Cristo. Pense nisso, reflita, porque não estamos honrando a Cristo. Pelo contrário, estamos levando desonra porque somos conhecidos como cristãos, seguidores do Senhor Jesus. Precisamos declarar o nosso amor a Cristo e comprová-lo. Há pessoas que têm a maior dificuldade em dizer: Deus, eu te amo. Cristo, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Ele deve ser amado também. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, por sua deidade, por sua divindade, então os três componentes da Trindade devem e podem ser adorados, devem e podem ser amados, devem e podem ser honrados. Por isso, nós devemos amar a Santíssima Trindade. Comprove este amor perante a sociedade, com palavras, com atitudes que revelam o seu testemunho. Ame a Cristo e viva para a glória do nosso Deus. Uma rápida aplicação ao seu coração. O amor a Cristo requer exclusividade. Temos que amá-lo antes e acima de tudo. Saiba que Cristo não admite, não permite dividir o nosso coração. Então, o seu coração jamais pode ser
dividido com alguma coisa ou com alguém. O amor que você dedica a outras pessoas é diferente, em essência, do amor que você dedica a Cristo. Portanto, o amor a Ele deve ser exclusivo. O seu coração deve ser somente dele. O amor dele e ele exigem prioridade. Cristo não quer que nós o esqueçamos, que nós o coloquemos na vida em segundo lugar. Pelo contrário, ele quer ter a prioridade, a primazia. Ele quer ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Ou seja, ele quer o trono do nosso coração, o trono da nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo dizia: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, o amor a Cristo requer exclusividade. O amor a Cristo exige prioridade. O amor a Cristo pede intensidade. Não aquele amor frio, morno, quase indiferente. À semelhança de um namoro à distância, o Senhor quer um amor ardente, amor crescente, um amor efervescente no Espírito Santo. Ou seja, devemos amá-lo sem limite, amá-lo cada vez mais. Ame a Cristo. Não negue este amor, mas declare-o e compartilhe-o com outras pessoas. Oremos. Ó Deus, muito obrigado, porque tu nos amaste tão intensamente, que deste o teu Filho lá no Calvário. Um amor sacrificial para nos resgatar, para perdoar os nossos pecados, para desfazer a nossa condenação, para nos salvar e nos conceder vida eterna. Muito obrigado por teu amor ilimitado, insondável e eterno. Agora, Pai, ajuda-nos a amar-te verdadeiramente, coerentemente, profundamente, e que este amor não esfrie, a ponto de nós negarmos que somos teus e tu és nosso. Fortalece este amor e que nós o declaremos sempre com sentimentos, com pensamentos, com palavras e com atitudes. Este amor todo dia ao mundo. Ajuda-nos e nós te agradecemos porque tu nos amaste. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O senhor pode pegar a bênção, por favor, reverendo Isaías? Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Santo Espírito repousem sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Economizou tempo, não foi, pastor? Poderia ter ido um pouquinho mais. Vamos formar nossa sala, Arthur, por gentileza. Que coisa linda, né? Que pregação suave, delicada, forte, firme no nosso coração. Muito obrigada, reverendo. Deus continue abençoá-lo rica e poderosamente. Abençoar a sua querida, nossa Adriana Maia, seus filhinhos, seus netinhos, né? Multiplicar seus dias, saúde e essa alegria constante. Nunca vi o reverendo Isaías de forma diferente, é sempre com esse sorriso, essa maciez. E é poeta, né, Adriana? E é poeta, ele poderia ter trazido uma poesia. Deus abençoe muito, louvado seja o nome do nosso Deus. Agora, também continuando com o coração alegre, né? Depois essa mensagem que varreu, que forjou, que preencheu o nosso coração, achei muito interessante o senhor dizer, não foi somente Pedro que negou a Cristo, não é? Nós também negamos até 100 palavras, nós negamos, não é, pastor? Quando até... A reflexão, né? Sim, pois é isso. Quando nós negligenciamos as coisas dele, o viver com ele, o estar com ele, né? O fazer tudo para ele, o renunciar por conta dele, nós estamos negando, negando, negando e negando. Deus abençoe muito, pastor. Pensar ser forte foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Embasado em elogios, aplausos, qualidades. Ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu.